Bom dia para todo mundo. Hoje temos o prazer de ter aqui com a gente o Luiz Roberto Cardoso de Oliveira. Nós lemos 3 textos dele nas últimas 3 aulas e eu convidei o Luiz para vir conversar com a gente. Luiz, muito gentilmente aceitou. Eu sei que ele é uma pessoa muito ocupada e agora ele está trabalhando em vários artigos e várias coisas. Então, realmente, ele tirar um tempo para a gente é uma mudança significativa na rotina dele. Eu quero te agradecer, Luiz, por você estar aqui com a gente. Um prazer, Luiz Eduardo. Então, você quer dizer... A gente leu os 3 textos e eu pedi para todo mundo elaborar um monte de perguntas. E eu quero saber como é que você prefere fazer. Se você prefere falar um pouco do seu trabalho a partir dos textos que a gente leu, se você quer já partir para as perguntas, como é que você prefere? Bom, como vocês acharem melhor. Eu acho que já que todos leram os textos, de certo modo, seria mais interessante eu falar a partir de perguntas para estabelecer uma conexão melhor com vocês, né? Se vocês quiserem, eu posso tentar falar rapidamente. É sempre difícil falar pouco, mas tentar falar rapidamente sobre o contexto que levou ao desenvolvimento desses trabalhos que vocês leram. Mas daí, como vocês acharem melhor. Então, Eu acho que acho é que nós bom. temos uma... Diga, Kai. Não, acho que é bom começar assim, porque eu queria inclusive começar perguntando com uma curiosidade assim, né? O que foi que mais que te chamou a atenção para essa contradição assim, que você conseguiu enxergar essa contradição para querer estudar ela, né? Entre do aspecto central, né? Assim, da diferença de tratamento, né? Geral assim, dentro da perspectiva jurídica, social. Acho que começar com esse panorama é só uma boa. Então, temos um consenso, Luiz. The floor is yours. Eu perdi o início da fala dele, do Caio, né? De vez em quando eu tenho que botar o cursor em cima para ver os nomes, eu entendi que ele falou de como eu cheguei a eu não chamo de contradição, eu chamo de uma tensão, né? Se é isso que você está se referindo, entre as duas concepções de igualdade. Bom, eu vou tentar falar... vou tentar fazer uma fala rápida no início para a gente ter tempo para conversar. Mas, bom, eu fiz doutorado nos Estados Unidos, nos anos 80, e fiquei muito tempo lá. Eu já havia fiquei 5 anos direto, sem vir ao Brasil, por uma série de razões. E eu já havia morado lá 1 ano quando adolescente. Bom, a experiência pessoal minha nos Estados Unidos, como é similar em alguma medida à experiência de outros cientistas sociais, antropólogos, sociólogos, sim, especialmente antropólogos e sociólogos, mas cientistas políticos em alguma medida também, e que têm experiência de morar períodos mais longos nos Estados Unidos, chama muita atenção a preocupação com respeito aos direitos individuais e impessoais das pessoas. Isso marca muito, que é muito diferente da experiência que nós temos no Brasil como pessoas ao longo da nossa formação. Bom, então essa foi uma motivação importante. Eu fiz a minha pesquisa para a minha tese de doutorado sobre o próprio Estados Unidos, mas sobre o juizado de pequenas causas lá, porque eu queria fazer... Bom, eu tinha desde a época do meu mestrado no Museu Nacional, eu tinha uma preocupação muito grande com questões de legitimidade. Como legitimar, justificar, dar sentido a determinadas normas e regras sociais de comportamento social, especialmente em situações de conflito. Eu não pude me dedicar a isso no mestrado,
fui com essa preocupação para os Estados Unidos e lá acrescentei algumas outras preocupações por causa de diálogo com a disciplina. À época havia uma discussão muito grande sobre a relação do antropólogo com os sujeitos da pesquisa, que em grande medida essa época ainda se referia a eles como informantes. Isso de lá para cá, isso foi mudando um pouco. Mas, enfim, a relação do pesquisador com os sujeitos da pesquisa era um tema forte de debate, que já havia começado, em alguma medida, com o trabalho do Geertz, sobre a descrição densa, que é possível que vocês tenham lido, que é um texto muito lido nas disciplinas em geral, e a perspectiva interpretativista. E lá, na época, início dos anos 80, havia uma série de discussões da chamada antropologia pós-moderna, que sugeriam que seria importante que o pesquisador assumisse uma posição institucional nativa quando estivesse fazendo a pesquisa de campo, se possível, para ter assim um envolvimento direto e fazer a pesquisa e refletir sobre a sua etnografia a partir desse envolvimento. Bom, então, durante o meu período lá, eu me interessei, por causa dessas discussões teóricas, a fazer uma pesquisa na qual eu pudesse combinar a posição tradicional do antropólogo, em relação à qual eu não tenho qualquer crítica que seja, tá certo? O pesquisador se identifica como pesquisador, como antropólogo. É difícil as pessoas saberem o que é. Praticamente quase qualquer lugar do mundo. Sociólogo, às vezes, é difícil. Um pequeno parênteses, tem o José de Souza Martins, que é um grande sociólogo brasileiro, é muito interessante, inclusive com muito diálogo com a antropologia. Ele ganhou um prêmio anos atrás, acho que da Associação Sul-Americana de Sociologia, e ao receber o prêmio, ele conta o que os americanos chamariam de uma anedota, um caso que aconteceu com ele, que ele fazia pesquisa na área rural do Brasil, e ele disse que tinha uma frustração permanente, que as pessoas nunca sabiam o que era sociólogo, quando ele estava fazendo pesquisa de campo. E uma vez ele chegou numa cidade e soube que havia uma senhora que estava desesperada para conhecê-lo quando soube que tinha chegado um sociólogo na cidade. Ele ficou animado para conversar com a senhora, e assim que ele se apresentou a ela, ela perguntou: bom, você que é o sociólogo? Ele disse: sim, sou eu. E daí ela falou: então olha aqui minha mão para você ler para mim. Ela tinha uma visão totalmente equivocada do que era o sociólogo. O antropólogo é mais obscuro ainda. Mas, de todo modo, nessa visão tradicional, na perspectiva tradicional do antropólogo, você se identifica como alguém que está interessado em estudar aquela comunidade, aquela maneira de viver, aquelas práticas sociais, como quer que isso venha a ser concebido. Eu queria combinar isso, então, com a possibilidade de fazer pesquisa a partir de uma posição institucional nativa. Além disso, eu fiquei interessado também em fazer pesquisa num universo que a língua corrente fosse diferente da minha língua nativa, também por questões teóricas, por causa dessas discussões, etc., e que fosse uma língua que, embora não fosse a minha língua nativa, que eu pudesse dominar bem. Eu não vou elaborar sobre isso aqui, mas as pesquisas com sociedades tribais, por exemplo, no mundo inteiro, a maior parte dos antropólogos tem muita dificuldade de dominar bem essas línguas. Tem um ou outro que domina bem, mas quando domina bem a língua, também não é um domínio como nós podemos ter quando aprendemos uma língua ocidental. É diferente. Então, também queria explorar uma situação em que eu pudesse dominar bem a língua nativa, e o inglês era, evidentemente, a alternativa mais óbvia. E Pequenas Causas, aliás, foi originalmente uma sugestão do Túlio Maranhão, que
vocês provavelmente não conhecem, foi um antropólogo muito interessante, brasileiro, mas que teve a carreira principalmente nos Estados Unidos. Foi casado com a professora Marisa Peirano, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de interagir com ela, porque ela está aposentada, não atua muito na UNB atualmente. Mas o Túlio sugeriu para mim que eu explorasse as pequenas causas. E as pequenas causas pareceram interessantes para mim, porque, além de configurar essa situação de um local nos Estados Unidos, em que eu podia ter uma posição institucional nativa, porque eu fui voluntário primeiro numa instituição que dava conselhos para pessoas que queriam processar alguém em pequenas causas ou que estavam processando outros em pequenas causas. Não, era um aconselhamento leigo, né? Eu e os outros eram todos voluntários sem formação em direito. E no final da minha pesquisa eu também fui mediador de disputas no próprio tribunal, aonde eu me apresentei inicialmente como um estudante de antropologia que está fazendo doutorado, queria fazer pesquisa lá e etc. Não vou elaborar aqui sobre uma questão muito importante para a antropologia, que uma pesquisa etnográfica bem feita, ela sempre supõe que o antropólogo vai interagir com os sujeitos a partir de uma multiplicidade de identidades. Eu posso falar mais sobre isso depois. Bom, mas então sobre as pequenas causas. E nas pequenas causas, aí já tem um vínculo maior com a nossa discussão de hoje, me chamou muita atenção a dificuldade de administrar conflitos e para os sujeitos articularem, digamos, a importância de certos direitos que eu vinha caracterizar já brevemente na minha tese de doutorado, mas de forma mais elaborada depois, como insulto moral. Bom, e o insulto moral, que eu caracterizo como uma agressão objetiva a direitos, mas de difícil tradução em evidências materiais. E devido a isso, tem dificuldade de ser administrada nos tribunais ocidentais, de uma maneira geral, é diferente quando nós olhamos para o processo de administração de conflitos em sociedades tribais, onde não há, digamos assim, uma preocupação maior em distinguir no processo de administrar o conflito o que nós aqui chamamos de direitos positivos de outros tipos de direitos. Bom, e o insulto moral, ele tinha uma outra característica, que ele trazia sempre com ele uma desvalorização ou uma negação da identidade do interlocutor, né, da pessoa que estava sendo agredida. E no primeiro texto, já correndo um pouco com essa exposição, senão é uma coisa que não tem fim, mas com relação ao primeiro texto que vocês leram, que é Entre o Justo e o Solidário, que foi Dilemas da Cidadania no Brasil e nos Estados Unidos, eu falo um pouco sobre as pequenas causas lá, falo um pouco sobre sobre o insulto e contrasto, digamos, a preocupação dos americanos com respeito aos direitos individuais e impessoais, né, com a preocupação brasileira, digamos assim, em demonstrar consideração ao interlocutor. Toda essa minha discussão sobre consideração, que depois eu vou relacionar com demandas de reconhecimento, ela, digamos, aparece como preocupação para mim nos meus trabalhos a partir de uma categoria nativa brasileira, né, da preocupação com o que as pessoas falam no cotidiano, se você tem consideração ou não tem consideração.
Mas consideração é uma categoria filosófica importante também. E, bom, e alguns autores, agora eu esqueci a referência esqueci a referência dos autores que organizaram um livro muito interessante na França sobre a consideração. Eu até cito no meu livro Direito Legal e Insulto Moral, que quem tiver interesse está disponível para baixar gratuitamente no meu repositório. Mas esse livro tem contribuições de filósofos, antropólogos, sociólogos, enfim, cientistas políticos, juristas e etc. E eles caracterizam a ideia de consideração como um direito humano, que é uma formulação interessante do meu ponto de vista, no caso deles a partir do diálogo filosófico, mas como um direito humano diferente dos direitos positivos previstos, digamos assim, no ordenamento jurídico das sociedades ocidentais. Essa é uma questão importante do meu ponto de vista, porque digamos, eles procuram dar sentido digamos, a ofensas a um determinado tipo de direito que, aos meus olhos, os tribunais ocidentais têm dificuldade, pelas razões que eu acabei de mencionar, né? Dificuldade de traduzir evidências materiais digamos, em agressões a serem reprimidas pelo direito. Bom, mas deu esse contraste entre consideração à pessoa e direito impessoal ao cidadão. Eu associo, acho que já no texto, eu não reli nenhum dos textos que vocês leram, agora não reli para essa nossa conversa aqui. Mas eu acho que se não me engano, naqueles textos, eu associo também as preocupações com justiça e solidariedade. Faço analogias entre um e outro, porque há na filosofia política e na filosofia moral, de uma maneira mais ampla, há uma discussão, há uma vertente que tem um foco grande na ideia de justiça, motivada, acima de tudo, por uma perspectiva kantiana. Quando eu menciono a perspectiva kantiana, eu quero chamar a atenção para a importância para esses autores em distinguir radicalmente normas de valores. Tá certo? E as teorias de justiça, como do Rawls, por exemplo, que representaria bem essa vertente, atribui uma precedência claríssima à dimensão da justiça, das normas e os valores numa dimensão secundária. Bom, e os valores ganham uma preeminência maior nas teorias que têm sua origem em Aristóteles, São Tomás de Aquino, e etc., que procuram articular ideias, digamos, as ideias normativas a ideais da vida boa, né? A ideais do bem viver, como se diz como tem várias vertentes na América Latina de vários anos para cá. Bom, esse contraste que eu faço entre o respeito ao direito e a consideração à pessoa está associado a uma preocupação de articular melhor essas duas vertentes, mas a partir de preocupações etnográficas, empíricas, quer dizer, com isso pensando em como os cidadãos para os quais essas categorias são importantes digamos, para lidar com questões de ordem normativa de uma maneira geral, ou sobre direitos de uma maneira geral, como elas ganham sentido. Esse artigo motivou o meu projeto de pesquisa no Quebec.
E eu já faço referência nesse artigo a um diálogo com Charles Taylor, especialmente a política do reconhecimento. É um texto bastante interessante nessa área, e me chamou a atenção que aquilo que eu via Só um no parêntese. contexto brasileiro... Nós lemos esse texto aqui na nossa aula e discutimos a política do reconhecimento. Bom saber. Mas e uma que me chamou muita atenção, assim, para o meu interesse de pesquisa e para ampliar essa comparação que eu estava fazendo com os Estados Unidos, para pensar e articular essas duas questões diferentes, se no contraste com os Estados Unidos, o contexto brasileiro aparece como fortemente motivado por uma grande seletividade das pessoas que merecem ter seus direitos respeitados e as que não tanto, a consideração e a ideia de consideração, ao mesmo tempo que ela reflete uma atenção importante para o sujeito, né, de você ser tratado com consideração, algo que depois eu vou elaborar mais em relação a paralelos com a ideia de dignidade, que é um aspecto importante no trabalho do Taylor. Eu também já faço referência nesse texto. E no contexto americano, a preocupação, digamos assim, com respeito aos direitos impessoais, né, das pessoas. Teria trazido dificuldades para eles respeitarem direitos, digamos assim, que demandam uma manifestação mínima de deferência ao interlocutor, que mais tarde eu vim chamar de deferência cívica, né, de uma maneira articulada com a ideia de consideração. No contexto americano, alguns exemplos que eu dou nesse artigo, em que os sujeitos se sentem desrespeitados e têm dificuldade de falar sobre o caráter indevido desse desrespeito no contexto americano, são exatamente as situações em que para eles se sentirem contemplados, os seus interlocutores deveriam ter manifestado uma preocupação com consideração, enfim, da maneira como os brasileiros concebem isso, no meu modo de ver. Aliás, quando eu quero falar sobre esse tipo de consideração nos meus textos em inglês, eu não traduzo como consideration, eu traduzo como considerateness, porque eu acho que quem enfatiza de uma maneira mais apropriada a importância, digamos assim, do interlocutor manifestar o que hoje eu chamo de deferência cívica. Eventualmente posso falar mais à frente sobre isso depois. Bom, e o Canadá, o Quebec era interessante, porque o Charles Taylor desenvolve um argumento bastante rico, mostrando como, digamos, a dificuldade de valorizar a singularidade digamos assim, da maneira de ser quebecois, né, e da cultura e das contribuições dos franceses para a formação do Canadá, era tomado pelos quebequenses como uma ofensa, e uma ofensa que, aos meus olhos, ele demonstra bem do ponto de vista substantivo, para não usar etnográfico. O Charles Taylor é um filósofo, como vocês sabem, mas a história pessoal dele é muito importante para esse texto, porque ele como o nome diz, né, o Taylor é um nome assim de origem irlandesa em grande medida, mas ele o pai dele era anglófono e a mãe francófona, a mãe francesa.
Ele, inclusive, fala muito bem as duas línguas. Bom, mas, enfim, ele cresceu, de todo modo, esse aqui é o aspecto importante, vivendo essa dualidade canadense sobre a qual ele fala. E capta bem, enfim. O Charles Taylor é um filósofo de mão cheia, eu não precisava dizer isso aqui, mas ele é muito, muito... o trabalho dele tem uma repercussão muito grande na filosofia. Ele ganhou um prêmio, inclusive, da Sociedade Hegeliana na Alemanha, que é muito difícil não alemães ganharem. Eu já não me lembro que ano ele ganhou, o livro dele sobre Hegel foi premiado anos atrás. Bom, mas, enfim. Então, o Quebec, as demandas de reconhecimento do Quebec pareceram para mim como assim uma referência privilegiada para ampliar, digamos, o meu esforço de compreensão para os dilemas brasileiros, e a essa altura já americanos, e essa questão mais ampla da cidadania. Depois, nos anos 2000, em 2006, eu conheci uma pesquisa na França, que, por uma série de razões, eu tive que encurtar. E, no caso da França, no contexto francês, eu nunca escrevi nada mais substantivo, digamos assim, sobre o contexto francês. Eu precisava, inclusive, de mais material. E o contexto francês tem entrado nas minhas reflexões, nas minhas publicações, como um contraponto para essa relação entre Brasil, Estados Unidos e Canadá. E, no caso dos Estados Unidos e do Canadá, digamos, há um contraste. Essa tradição brasileira se contrasta com a perspectiva, digamos assim, liberal sobre os direitos. Essa perspectiva liberal nos Estados Unidos não tem praticamente nada a ver com a discussão sobre liberalismo no plano da economia. E o liberalismo nos Estados Unidos, se nós fôssemos assim traduzir para categorias brasileiras, seria mais próximo de uma social-democracia no contexto americano, tá certo? E no contexto canadense, que tem as suas peculiaridades também, no que concerne especialmente a política, mas aí já é uma outra questão, mas também se filiaria a essa dimensão liberal que eu estou mencionando aqui. E a França pareceu interessante para mim porque nesse contexto ocidental a França traduz uma tradição republicana, e o republicanismo francês tem diferenças significativas em relação ao liberalismo anglo-americano, ainda que ambos tenham uma ênfase muito grande no respeito aos direitos individuais, e nisso contrastam fortemente com o nosso contexto brasileiro. Enfim, porque o que eu vinha chamar de tensão entre duas concepções de igualdade guarda alguma identidade, e foi influenciado em alguma medida pela discussão do Roberto da Mata entre a casa e a rua, né? E entre, digamos, a predominância de uma visão igualitária no mundo da rua, falando sobre isso de uma maneira um pouco mais caricatural, né? Porque aqui a gente tem que ser rápido, e uma visão mais hierarquizante no plano da casa. O Roberto da Mata, que é pouco lido por sociólogos e cientistas políticos, do meu ponto de vista, ele capta, digamos, do ponto de vista etnográfico, e muito bem, uma característica muito forte da sociedade
a brasileira, é a orientação, quer dizer, as possibilidades de orientação normativa previstas em todas as nossas interações, como tendo pelo menos dois caminhos a seguir. O caminho que demanda, digamos, a igualdade, digamos, de direitos, né? A observação da igualdade de direitos, e o caminho e o caminho que põe a igualdade de direitos em segundo plano, que relativiza direitos, ou que está marcado por essas possibilidades de estabelecer relações mais hierárquicas. Eu tenho lá as minhas diferenças com o Roberto da Mata também, mas que valorizo muito essa contribuição dele, que acho que, infelizmente, não é mais... não é tão levada a sério entre sociólogos e cientistas políticos. Tem vários pontos de encontro com o que o Roberto Cantilino Lima chama de paradoxo brasileiro, né? Que é também influenciado pelo Roberto da Mata, mas ele chamando a atenção, digamos assim, de um certo contraste, não uma contradição, né? É um paradoxo entre as ideias liberais em certos contextos e um judiciário, acima de tudo, no caso da pesquisa dele, de uma orientação hierárquica. Eu prefiro trabalhar com a ideia de tensão para me referir aos... Bom, antes de chegar na tensão, como aparece de uma maneira clara na introdução do Direito Legal e Insulto Moral, que a publicação original é de 2002, quer dizer, também já faz muito tempo, mas lá eu proponho uma desarticulação entre esfera e espaço público, que eu acho que nos ajuda a entender certas coisas, mas depois me pareceu insuficiente. Quer dizer, eu não acho que do meu ponto de vista, a ideia da desarticulação não é inadequada, mas é insuficiente. Porque, naquele momento, o que me parecia mais claro e por isso a ideia de desarticulação, era que, embora na esfera pública brasileira houvesse uma clara predominância, digamos assim, das ideias liberais no sentido da igualdade de direitos, nas interações que têm lugar no espaço público, cotidiano das pessoas, frequentemente os atores acionavam, digamos assim, perspectivas hierarquizantes, agiam de forma a não respeitar essa igualdade. Vou dar só um exemplo. José Eduardo, se eu começar a falar tempo demais, você me interrompe aqui, porque eu estou vendo que eu já estou falando há mais de meia hora. Mas eu vou dar um exemplo rápido sobre isso. Essa desarticulação me parecia muito forte quando ainda me parece forte. Ela é só insuficiente, eu já vou me referir a essa insuficiência. Mas, dando um exemplo assim do cotidiano, nos anos 90, como vocês podem ver, inclusive a partir do Entre o Justo e o Solidário, que foi publicado, já não me lembro se 96 ou 95, mas eu acho que eu escrevi em 92, por um evento que participei, depois só fui publicar mais tarde, mas, enfim. Eu já era muito preocupado com essa dificuldade do respeito aos direitos individuais dos sujeitos no Brasil. E um dia, eu estou na fila do Banco do Brasil, vocês talvez nem saibam o que é isso, porque de uns anos para cá as pessoas se relacionam com máquinas, né? E as filas são diferentes, mas antigamente uma fila grande, às vezes, no banco para você tirar dinheiro no caixa.
que era assim que te tirava dinheiro no banco antigamente. Bom, eu estava numa dessas filas no banco, na agência da UNB. Eu sou professor da UNB desde 87, faz muito tempo. Mas nos anos 90 eu estou nessa fila e um colega, que eu não vou mencionar o nome, mas também com as mesmas preocupações que eu já tinha de respeito à igualdade de direitos dos sujeitos, dos cidadãos, olha para mim na fila e fala: Luiz, obrigado por guardar o meu lugar na fila. E estende a mão para mim, furando a fila. Claramente. E na hora, olha só, eu já era preocupado com tudo isso e não consegui mandar ele para o final da fila, que eu devia ter feito. Quer dizer, eu fui cúmplice nesse desrespeito aos direitos de todos os demais que estavam atrás. E o fato de eu ter sido cúmplice, não que eu acho que eu seja mais importante que esse ou aquele, não é essa a questão, mas o fato de eu ter sido cúmplice, já tendo essa preocupação, que a maior parte das pessoas não tem, evidentemente, mesmo porque já era foco de estudo meu, né? Uma questão diferente. Mas isso mostra a dificuldade dos cidadãos brasileiros, e, nesse sentido, acho que eu sou um exemplo similar a qualquer outro, de superar essa desarticulação. Desarticulação porque o fato de eu ter deixado ele entrar na minha frente não significa que eu discordo das ideias dos direitos iguais ou que valorizo menos do que valorizava antes, mas há, digamos assim, um gap, né? uma distância, digamos assim, que eu caracterizei como desarticulação entre, digamos, a orientação normativa mais ampla e a ação. Bom, os exemplos sobre isso seriam enormes. Eu dei esse exemplo que é um pouco mais contundente. Mas se vocês pensarem a refletir sobre como cada um de nós atua nas interações do nosso cotidiano, com instituições públicas, no bar, na padaria, enfim, em qualquer lugar, essas coisas aparecem. O que me fez ver que isso era insuficiente é que eu comecei a entender que, mesmo na esfera pública, havia mais de uma orientação na esfera pública. Então, ainda que eu não discordo que haja essa desarticulação entre esfera e espaço público, mas na própria esfera pública há uma tensão entre duas concepções de igualdade. Uma que valoriza a igualdade de direitos, e a outra que a principal símbolo é uma frase do Rui Barbosa, embora ele não tenha inventado nada disso, mas que é a frase que todo estudante de direito aprende na formação do Brasil, e você vê essa frase sendo acionada por políticos de esquerda e de direita igualmente. Não há diferença significativa nesse aspecto. Pode ter diferença no contexto em que aciona e o modo como aciona, mas a identidade com essa tensão está igualmente presente, que enfim, aqui citando entre aspas, né? Abre aspas, é o Rui Barbosa falando: a regra da igualdade é quinhoar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. E essa ideia, da maneira como eu entendo, ela representa uma visão de igualdade no plano da justiça, mas que, para se realizar, ela supõe a necessidade de você relativizar direitos ou diferenciar ou desigualar direitos entre os sujeitos. E isso
é uma característica brasileira que não tem respaldo em outros universos normativos no Ocidente. Se você comparar a França e os Estados Unidos, que são muito diferentes entre si, né? Mesmo a Inglaterra, que é uma monarquia, essa frase não faz sentido, tá certo? Essa ideia de você... Bom, uma coisa a mais, só para não tomar aqui o tempo todo, da nossa conversa. Como a própria ideia de... Bom, primeiro, uma coisa que é muito importante do ponto de vista antropológico mesmo. O pesquisador, o antropólogo, tem que aprender a levar a sério o ponto de vista dos sujeitos da pesquisa. Levar a sério é o pesquisador achar que ele tem algo a aprender com os seus sujeitos, quer dizer, aprender algo que ele não sabia direito ou não sabia daquele jeito. Mas, para isso, ele tem que se permitir criticar o que o interlocutor está dizendo. Quando o que o interlocutor está dizendo não fizer muito sentido para o pesquisador, ele tem que questionar, por um lado, para ele aprender, e depois para ter certeza de que o sujeito estava querendo dizer aquilo e que aquilo que ele está dizendo ajuda a entender de fato e não, digamos, não representa uma visão equivocada do que está sendo discutido. Que visão equivocada qualquer ser humano pode ter sobre qualquer coisa. Isso vale para o antropólogo e vale para os sujeitos da pesquisa. Tá certo? Você também só é capaz de levar a sério um interlocutor que você acha que pode estar equivocado, assim como você só pode levar a sério um processo argumentativo, quer dizer, uma discussão, se você achar que o seu interlocutor pode ter mais razão do que você. Senão também você não vai estar... enfim, porque o que justifica a motivação para o envolvimento na discussão ou na argumentação por um lado, você achar que a sua visão tem um poder explicativo que você pode demonstrar ante qualquer crítica, mas que para isso se valer, você tem que passar por esse processo. E, por outro lado, você pode estar equivocado também, senão para que discutir, né? Cada um pensa o que pensa e pronto. Bom, mas, enfim. E para levar a sério o Rui Barbosa, eu acho que é importante nós termos em conta que aquela é uma concepção de igualdade, ainda que nós tenhamos, digamos assim, vários reparos a essa visão e discordâncias dessa visão de igualdade. Mas isso é importante para caracterizar, por um lado, a tensão, e por outras duas razões que eu vejo. Uma é que essa tensão ela está presente, digamos, na maior parte dos sujeitos de autoridade, no caso brasileiro, que acionam, num determinado momento, uma dessas concepções, no outro momento, a outra concepção, achando que estão, digamos, acionando a mesma concepção, não distinguem adequadamente uma concepção. Isso, do meu ponto de vista, isso é uma questão central. Se fosse fácil distinguir, era muito mais fácil criticar e, eventualmente, resolver esse problema, que eu também não sei como... Eu não tenho resposta para isso, tá certo? Para nada dessas questões. A outra questão importante, do meu ponto de vista assim, mais ampla, é que há muitos anos, há mais de século, nas sociedades ocidentais, nas democracias ocidentais, você não vai encontrar discursos
digamos, em defesa de determinados, desse ou daquele padrão normativo, ou sobre justiça, que estejam dissociados da ideia de igualdade. Tá certo? E esse é um aspecto muito porque sem, digamos, uma associação a essa ideia de igualdade, é praticamente impossível legitimar direitos nas sociedades ocidentais. A gente pode criticar essa ou aquela visão, é uma outra questão. Então, esse é um ponto importante. O outro que tem aparecido de uma forma bastante significativa nas minhas pesquisas é que as questões de igualdade, que as concepções de igualdade variam muito. Essa igualdade, digamos, em relação à qual eu estou falando, associada à ideia de justiça, por exemplo, no Ocidente, que é uma coisa enorme, né? meio assim, como é que se diz, megalomaníaco, assim, eu falando do Ocidente como se eu conhecesse o Ocidente como um todo, né? Que está longe de ser o caso. Mas é a igualdade de tratamento, né? Porque a igualdade é uma categoria muito ampla, é muito diferente. Quando você fala em igualdade social, você mistura várias outras coisas, como renda, por exemplo, e várias outras coisas. Mas aqui, essa discussão toda tem como referência a ideia de igualdade de tratamento. E o modo como isso é concebido em diferentes sociedades varia muito. A França é muito diferente dos Estados Unidos, por exemplo, né? Enfim, a gente poderia pegar quaisquer outros países, mas, olha, eu poderia continuar falando sobre essas coisas muito tempo, mas eu acho que não seria adequado eu monopolizar aqui, então eu posso voltar a falar muito, que se for o caso eu faria com prazer, como vocês estão vendo eu gosto de falar, mas eu quero ouvir um pouco vocês também e tentar conseguir estabelecer um diálogo que seja interessante para vocês também. É isso aí. Luiz, obrigado pela explicação. Eu devo dizer que foi a vez que eu vi você explicando as suas ideias, foi a mais clara. Mas gostei muito. Depois a gente, como está sendo gravado, depois você pode aproveitar isso para... Não, obrigado. Eventualmente. Então, vamos lá. Quem quer fazer a primeira pergunta? Helena, pronto. Helena, deixa eu ver. Eu vi que você estava... Olha só, vocês podem fazer crítica. Eu não tenho, a minha expectativa não é de que vocês vão concordar, vão achar tudo bom. Se acharam qualquer problema em qualquer extensão, desde que façam com educação, evidentemente. Eu não gostaria de ser xingado, mas colocando isso de lado, vocês não sejam tímidos. Tá bom, Rodrigo. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, professor, obrigado pela participar da aula, né? E aí eu já queria fazer uma colocação, que é em relação ao último texto que a gente leu, que fala sobre, deixa eu só, aqui rapidinho, marcar a página. Concepções de igualdade e desigualdade no Brasil, né, com o subtítulo do Isonomia Jurídica, Desigualdade de Tratamento cidadania no Brasil. Aí, enfim, nesse texto, a gente fez a leitura e começou a fazer a discussão na aula passada, né? E aí, por exemplo, o senhor começou a falar, e aí tipo, a gente começou a entrar em vários pontos que a gente já tinha discutido também. Aí, por exemplo, quando você coloca, né, as duas concepções de igualdade, né, igualdade como tratamento, uniforme e diferenciado, e aí a gente estava discutindo com o professor, aí a gente entrou um pouco nessa questão do Rui Barbosa, né, dessa noção e de como fica complexo, assim, as pessoas buscarem, né, de imediato, em quais situações pode ou não ser aplicado uma ou outra, né, e, enfim, tem toda uma questão arbitrária e etc. E a gente ficou discutindo, e aí eu fiquei pensando o seguinte, por exemplo, quando a gente fez a discussão um pouco sobre
essa percepção que o Rui Barbosa coloca, né, do tratamento desigual, pelo menos que eu consegui compreender, é que ainda assim, a leitura que eu tenho do que o Rui Barbosa passa sobre esse tratamento desigual não é uma leitura que reflete necessariamente para o que ele escreveu. Eu era estudante de direito também, então, tipo, essa noção é muito forte no direito, né? E aí, o que que acontece? Nessa discussão, a gente estava vendo essa questão do, por exemplo, do tratamento, né, igual, e o tratamento desigual. E dentro dessa perspectiva do tratamento desigual, a gente estava colocando, assim, em pensamento que existe quase que um desdobramento para uma dupla percepção dentro da noção que o Rui Barbosa coloca. Por quê? A noção que eu compreendo a partir do Rui Barbosa, que é uma política de equiparação, eu vou dar menos para quem já tem mais, porque ele não necessariamente precisa de mais acúmulo, e vou dar mais para quem tem menos, para tentar equiparar, né, colocar as relações mais iguais possíveis. Só que, por exemplo, na leitura do texto do Rui Barbosa, a gente vê que ele trata meio que a questão da desigualdade como uma questão natural, né? E aí, por exemplo, ele até fala na questão de talvez a interferência, né, humana, por assim dizer, essa questão legal e normativa, dentro dessa perspectiva natural, poderia causar um desequilíbrio, alguma coisa assim. E aí eu fico pensando o seguinte, eu não sabia disso até pouco tempo, que a gente começou a fazer essa discussão. E eu fiquei pensando, por exemplo, existe toda essa confusão e essa não delimitação em que, por exemplo, a gente coloca a questão do dar carteirada, né? Sabe com quem está falando, etc e tal, que o senhor deu exemplo também. E eu pensava o seguinte, a gente tinha, na minha cabeça, muito mais seguir uma linha de pensar em política social e justiça social, nessa questão de reparar os danos, né? Só que, ao mesmo tempo, essa noção do Rui Barbosa, mais propriamente dita dele mesmo, sem tantas ressalvas, cria um imaginário contrário, né? Assim, a gente tem essa noção aí das honrarias mesmo, né? Do meu lugar, eu tenho determinada posição, logo eu preciso de coisas que me mantenham nessa posição ou que indiquem que eu estou nela. E aí, enfim, aí a gente fiquei pensando de como a gente poderia, sei lá, pensar até em, de uma certa forma, três concepções de igualdade, sabe? Porque a gente tem o tratamento uniforme, que é uma questão mais legal, né? A questão da isonomia, por assim dizer. E dentro dessa diferenciada, eu conseguiria pensar, estava pensando nesse sentido, sabe, professor? Nessa lógica dupla, de um tratamento desigual para reparar e um tratamento desigual meio que seguindo uma tendência natural. E aí, enfim, não sei se deu para o senhor entender mais ou menos o que eu pensei. E aí eu gostaria de saber o que o senhor acha disso, se é uma loucura completa e etc e tal. Mas é isso, obrigado. Não, acho que deu para entender sim, se na minha resposta eu vou mostrar que não entendi adequadamente, você me corrige. Mas não é uma loucura completa, né? Porque boa parte assim do pensamento assim dos juristas brasileiros vai um pouco nessa direção do que você falou, ainda que quando eles expõem, às vezes fazem isso de uma maneira muito elaborada e um pouco diferente do modo como você falou. Na sua fala, você traz uma característica, uma marca muito forte do nosso judiciário e que, do meu ponto de vista, contribui para ampliar a desigualdade e não para reparar a desigualdade, como é a motivação, de fato, de muitos juízes, que eu vou tomar como referência aqui, quando assumem uma atitude compensatória, que é uma singularidade do judiciário brasileiro também. Se você compara não só com a tradição anglo-americana da common law, mas com a tradição francesa, que é civilista como a nossa. Mas os juízes lá também não têm nenhuma preocupação com compensar, porque essa atitude é algo que, na configuração das democracias ocidentais, espera-se do parlamento, não do judiciário. Tá certo? Espera-se
que é a instituição que tem legitimidade para fazer política pública. O judiciário não tem essa legitimidade. Não tem voto, não tem nada. O judiciário é estabelecido para fazer outra coisa. Então, tem esse problema. E uma das implicações disso é que amplia muito a arbitrariedade das decisões, porque depende do que cada juiz... aliás, o modo como nossos juízes decidem tem muitas singularidades quando você compara com outros, né? Inclusive, para começar, pela ideia da verdade real, que só existe no Brasil. E isso é uma distinção muito forte quando você compara com outros. Agora, é claro que isso que vale a pena estudar melhor essas questões que você levanta, e acho que é importante ver de forma comparativa, porque as concepções de igualdade variam, como eu mencionei aqui antes, mas se você olhar as democracias ocidentais, por maior que seja a variação, no universo onde deve prevalecer a identidade de cidadão, ou o status de cidadão, que eu chamo de mundo cívico, outros chamam de sociedade civil, outros chamam de espaço público. Eu acho que a ideia de mundo cívico permite caracterizar melhor o caráter circunscrito desse universo, tá certo? Porque, aos meus olhos, todas essas sociedades têm mundos cívicos de configuração diferente. O mundo cívico não é igual na França, nos Estados Unidos, para não falar do Brasil nesse momento, na França, nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo. Cada um desses lugares, aos meus olhos, tem uma configuração diferente. Agora, qualquer que seja a configuração nesses lugares, há uma distinção razoavelmente conhecida pelos sujeitos entre, digamos, o espaço de direitos e privilégios. O mundo cívico, como quer que ele seja circunscrito nessas sociedades, é o universo onde espera-se o tratamento igualitário. Nem sempre o tratamento uniforme contempla adequadamente ideais legítimos de igualdade, como, do meu ponto de vista, o caso do Quebec demonstra. Então, é bom a gente ter isso em mente também. Mas e a singularidade brasileira, nesse contexto comparativo, é que nós não temos um mundo cívico bem conformado e não é claro para o cidadão brasileiro aonde vale o direito e onde vale o privilégio. Não há, cada um pode ter uma visão, não é que ninguém sabe nada, mas você não tem uma visão intersubjetivamente compartilhada, você não tem uma definição dominante, mais ou menos clara, entre os cidadãos sobre aonde vale o quê. O exemplo da fila que eu dei, você não vai ver isso nos Estados Unidos, num contexto como os Estados Unidos. Se esse meu colega tem essa mesma atitude, pede para entrar no meu lugar, alguém da fila vai perguntar quem ele pensa que é. Tá certo? Olha, o Obama, quando foi presidente, esse é um exemplo um pouquinho diferente, mas traz à tona essa questão e acentua a ideia da igualdade impessoal. Durante a presidência, ele foi uma vez jantar
com a mulher dele, comigo, com a Michelle, num restaurante em Nova York. Quando foi pagar a conta, o restaurante não aceitou o cartão dele. E, felizmente, a Michelle estava com os cartões dela e ela pagou a conta. Porque, senão, não vou dizer que ele ia ter que lavar prato, mas ele ia ter que dar um jeito de pagar. Ele até fez piada com essa história na época, evidentemente. Mas, no contexto brasileiro, né, o restaurante jamais ia cobrar para o presidente fazer questão absoluta de fazer uma cortesia e ia transformar o evento. Mas esse exemplo do restaurante, de pagar a conta no restaurante, é uma interação que tem lugar claramente no mundo cívico, assim como é concebido lá. Há contextos nos Estados Unidos em que você pode tratar desigualmente fora do mundo cívico. Há uma série de clubes que você pode restringir a entrada de pessoas com características X ou Y que o seu grupo não quer que entre no grupo, no clube. Isso é legal, não tem. Está fora do mundo cívico. E está fora porque nessa minha discussão, a categoria mundo cívico, ela depende de como ela é construída socialmente em cada lugar. Nisso é um pouco diferente da ideia de sociedade civil, que vem da filosofia política e da ciência política, porque é algo que pode ser definido a partir da perspectiva do observador, do intérprete, do cientista político. O mundo cívico, não. A maneira como eu concebo. Tá certo? O mundo cívico, para ele ser bem caracterizado, ele tem que contar com a colaboração dos sujeitos. O texto que você mencionou, que eu acho que foi o Concepções de Igualdade e Desigualdade no Brasil, não foi... Não. Esse foi o primeiro texto que eu escrevi sobre esse tema. E ele foi publicado, acho que eu escrevi em 2009, não sei, mas ele foi publicado acho que em 2010, eu não me lembro a data. Mas o que motivou essa reflexão e esse texto foi uma conferência que eu fiz em Oxford, em 2006, que eu estava morando na França no período e fui convidado para falar lá. Eu esqueci até o nome, naquele Centro de Estudos Brasileiros que havia lá, não existe mais. E lá, na minha exposição, eu falei sobre desigualdade jurídica. E tive muita dificuldade de convencer a audiência, que tinha brasileiros e ingleses, e estrangeiros de outros lugares, da razoabilidade do que eu estava dizendo. Eu tive muita dificuldade de articular um discurso convincente de que a ideia de desigualdade jurídica que eu estava propondo fazia sentido. Isso que me fez refletir, porque, olha só, para qualquer pesquisador, é muito importante expor o que você pensa e ouvir o que os outros acham do que você está falando. Ninguém progride sozinho, não existe esse gênio que se isola, tá certo? Até esqueci os termos, mas entra em alfa e daí esclarece tudo. Isso não existe. Tá certo? E é muito importante aprender a ouvir as críticas. E essas críticas lá em Oxford me fizeram, de fato, fazer um esforço para ter uma outra leitura sobre a ideia sobre a maneira, sobre o modo como a igualdade de tratamento era concebido entre os juristas. Daí essa discussão com o Rui Barbosa, eu comecei a minha fala lá em Oxford, e daí eu já paro de falar um pouco de novo,
mas descrevendo um exemplo da Blitz da favela naval, que vocês provavelmente não eram nem nascidos quando isso ocorreu, foi no final dos anos 90, mas que o Luiz Eduardo deve ter visto. Ele é mais moço do que eu, mas nessa época, se não viu, Não, foi não, porque não, não não. quis. Eu não era nem nascido também, Luiz. Eu tinha acabado de nascer. Não, Era mas muito essa pequeno ainda. Blitz da favela naval, que passou, digamos, no Jornal Nacional, em todos os jornais noturnos na época, favela naval em São Paulo, uma pessoa filmou com uma câmera escondida, que na época não era tão comum como hoje em dia, uma abordagem policial absolutamente arbitrária e violenta. Eles pararam numa esquina da favela e todos que passavam, eles assim, agrediam, cobravam propina. E no final da filmagem, que sai um carro, um Fusca, e um dos guardas, era a polícia militar, um dos guardas dá um tiro no carro e mata uma pessoa. E o que me chamou muita atenção, para eu dar isso como exemplo, inclusive do tratamento desigual, eram que as pessoas que estavam sendo, digamos, agredidas e ameaçadas não reclamavam afirmando os seus direitos. Elas reclamavam dizendo que eram trabalhadores, que é uma outra coisa que daria para discutir muito, que é algo que, aliás, foi discutido na literatura por vários outros colegas, inclusive na ciência política, mas com muita sociologia. O Vanderlei Guilherme dos Santos tem um texto clássico sobre cidadania regulada no Brasil, que chama a atenção de que a categoria cidadão não é uma categoria universal no contexto brasileiro. Bom, eu não sei se respondi adequadamente a questão do Rodrigo, nem se o entendi adequadamente, mas você pode fazer os reparos que você achar adequados aí para a minha resposta. Rodrigo, você quer fazer algum comentário? Eu tenho algumas coisas e também já meio que somando com o que você falou, professor, o senhor falou. Mas aí eu vou deixar o pessoal fazer mais perguntas e depois eu volto com... Eu vou tentar Tá elaborar um bom. pouco melhor algumas coisas aqui. Tá bom. Eu sei que o Arthur tá coçando, né, Arthur? Vai lá. Tava no momento, eu ia falar, eu estava esperando. Mas, primeiro, obrigado, Luiz, por vir, né, dessa aula, né, quase. E muito bom, né, o feed de quem produziu as ideias, né, que a gente estava lendo. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tá. Então, a minha maior dúvida, eu tenho algumas, mas também não vou ficar, né, para me rodar um pouco. A minha pergunta é um pouco como é que você vê hoje, né? Então, o que mais ficou para mim, assim, é uma coisa que você já tocou um pouco, que é sobre essa questão da rua e da casa, né? Então, você acabou tocando na resposta com o Rodrigo, né? Sobre essa coisa, né? Quando não é bem firmado, né? E isso a gente passou bastante durante as nossas aulas, e para ser bem honesto, eu ainda fiquei, assim, apesar de ter entendido um pouco a lógica, eu gostaria de ouvir o senhor, assim, explicando, né, se até também, não só como funciona essa dinâmica da rua-casa, a relação da regra e da lei, né, pessoa, indivíduo, mas como é que você vê isso hoje, né? Você ainda tem a mesma concepção de quando você escreveu o texto, né? Ou você mudou de ideia, às vezes essa ideia, só que meio adaptada, né? Mudou ou não, essa mesma ideia. E também que um pouco explicasse também o que você chama o que seria nessa coisa de uma cidadania não firmada, né? Ou de uma justiça não firmada, né? Não tão concretizada, né? Para mim ficou um pouco
não entendi muito. Assim, eu entendi um pouco o que quer dizer, mas assim, queria ver como é que você pensa isso hoje, né? Depois de não sei quanto tempo você escreveu, né? Esse texto, mas é isso então. Eu também Não, quero fazer perfeito, um Arthur. adendo. Sim, Luiz, diga. o Arthur está introduzindo o D'Amato, obviamente. Como você vê a relação individualismo-holismo aplicada ao Brasil? Bom, primeiro eu quero sugerir que aqueles que são particularmente interessados nessa questão, que leiam um outro texto meu mais recente, que é Sensibilidade Cívica e Cidadania no Brasil. Está no meu repositório, que eu acho que eu tenho uma formulação melhor, porque traz... enfim, como eu estava mencionando antes, fazendo referência à conferência lá em Oxford, já traz uma reflexão sobre as dificuldades presentes nos outros textos que eu procurei ir um pouco mais à frente. Bom, eu acho assim, em primeiro lugar, o que eu não sei se exatamente mudou, mas o que avançou na minha maneira de ver as coisas, desde aquele texto para cá, é que eu acho que no contexto brasileiro a tensão entre essas duas concepções de igualdade tem se agravado. A tensão tem se agravado no sentido de que, digamos, há menos tolerância, que eu não sei se é a palavra ideal, mas é que me ocorre agora, há menos tolerância do ponto de vista do cidadão em aceitar o que parece como ações e atitudes arbitrárias do Estado. Isso no que concerne a relação com o Estado. E há menos tolerância em aceitar carteirada também, embora elas, eu digo aqui na relação interpessoal, né, entre os cidadãos, embora elas apareçam como aqui durante a pandemia isso tem sido televisado, mostrado e tal. A relação entre individualismo e holismo, que o Mata aciona para caracterizar o Brasil como uma sociedade relacional, eu acho que tem um aspecto interessante que mostra com clareza a presença de dois códigos alternativos, né, nas interações entre as pessoas, e mais do que outros que escreveram antes do Roberto da Mata sobre esse tipo de tema, mostra como os códigos se misturam. Isso eu acho que é um aspecto muito importante. E nisso parecido com a ideia da tensão, ainda que haja diferenças entre os conceitos. Que a tensão também mostra, digamos, como essas visões em tensão compartilham muito. Eu acho que o que eu acho não particularmente interessante para entender melhor esse problema a partir da ideia de individualismo, holismo, é que não dá a ênfase adequada, do meu ponto de vista, ao fato de que a ideia de igualdade tem uma clara precedência no contexto brasileiro também. E não chama atenção para uma observação que eu faço nesse meu último texto que você leu, Luiz Eduardo, mas que não está publicado ainda, né? Porque vai sair, acho que, sei lá, no segundo semestre, no anuário antropológico, mas é a dimensão artificial do holismo brasileiro.
né, que eu também estou acionando uma categoria do Dimon, porque é como o Dimon caracteriza o holismo alemão durante o nazismo. É como um holismo artificialista, no caso alemão, com a ideia da raça, né, os arianos, etc., mas num contexto onde, digamos, a ideologia individualista, segundo o Dumont, já era claramente dominante na Alemanha. E esse rolismo do nazismo, no contexto alemão, que o Dumont chama de artificialista, inclusive estou citando um outro autor que agora não me escapou o nome, mostra o caráter um pouco assim arbitrário e impositivo desse rolismo. Eu acho que no contexto aqui no contexto brasileiro é importante entender, digamos, o enorme déficit de hegemonia, para não usar uma palavra melhor do que essa no momento, para essa visão holista, o enorme, digamos, a avalanche de afirmações de não aceitação desse holismo que permite diferenciar direitos a partir do status. Essa relação entre igualdade de status e igualdade de direitos na cidadania é que eu acho que formulo melhor nesse texto que eu mencionei por último, onde eu proponho a ideia de sensibilidade cívica, inspirado na ideia de sensibilidade jurídica do Geertz, né? Porque a sensibilidade cívica, como quer que seja, que a igualdade de direitos, a igualdade de status seja articulada localmente, que tem essa variação que eu mencionei antes, falando de outros países, ela traz a expectativa que o cidadão tem de tratamento digno. Então, bom, eu estou chamando a atenção disso agora também, porque quando eu mencionei antes, numa das respostas, que o tratamento uniforme nem sempre representa adequadamente o ideal de tratamento igualitário, nessa ideia de igualdade cidadã, porque quando ele não representa o tratamento igualitário, aliás, desculpe, quando o tratamento uniforme dos direitos não representa o tratamento igualitário, como no caso do Quebec, é porque no contexto do status, um determinado grupo, segmento, circunstância está percebendo aquela uniformidade como trazendo com ela a inferiorização do grupo no plano dos status. E a cidadania, assim como categoria ocidental, ela tem origem com a queda do antigo regime, né, que a sociedade era dividida em estamentos, e ela passa, os estamentos são substituídos radicalmente pela ideia da cidadania no que chamam de mundo público, eu estou chamando de mundo cívico, né? Que eu quero chamar a atenção que ele não é o mesmo nas várias sociedades. Mas esse universo que antigamente, como quer que ele seja concebido, as pessoas eram tratadas diferencialmente de acordo com o status, isso é abolido no plano dos princípios. Porque, evidentemente, não só nenhuma dessas sociedades aboliu o privilégio, que é legitimado fora do mundo cívico, como eu mencionei antes, mas, evidentemente, que as pessoas desrespeitam o direito no mundo cívico também, em todas elas. Os eventos têm características diferentes, mas acontece agora. Então, eu acho que digamos assim, que a tensão aumentou,
que o rolismo e individualismo, vou voltar à questão do Luiz Eduardo, em termos do que o Mata propõe, eu acho que não permite uma compreensão adequada se são pensados como duas categorias com o mesmo peso ou como alternativas iguais, porque o individualismo é claramente, aos meus olhos, mais abrangente, não só no Brasil, nessas sociedades todas que eu mencionei, muito diferentes entre si, mas nisso eu concordo com o Dumont. Plenamente nessa que eu vou chamar aqui agora, dessa tendência artificialista dos rolismos no Ocidente, de uma maneira geral, não só no Brasil, mas acho que vale para o Brasil também. E nesse texto que eu mencionei agora, o Sensibilidade Cívica e Cidadania, eu faço referência, em algum momento, às manifestações de 2013, que eu acho que elas representam, em alguma medida, uma certa insatisfação com o que eu chamo de tensão. Não, mas acho que todas as críticas que os cidadãos fazem aos gastos do Estado, não, os estádios, etc., que aparecem, está associado também com uma dificuldade do Estado de ouvir o ponto de vista do cidadão. Eu também tenho escrito coisas sobre a ideia de exclusão discursiva, que é algo que eu abordo nesse texto, mas em outros lugares também, e que não é uma característica só brasileira, mas que no Brasil, aos meus olhos, tem características específicas. A dificuldade do Estado de ouvir o cidadão, que aparece, por exemplo, em movimentos na Espanha, como o Podemos na Espanha, no Occupy Wall Street, nos Estados Unidos, que também é uma demanda do Estado ouvir melhor, e as democracias ocidentais contemporâneas têm essa dificuldade, de ouvir os cidadãos naquilo que satisfaria os cidadãos e acharem que estão sendo adequadamente ouvidos. Isso estou apresentando como uma questão etnográfica, não é? Eu não estou falando se eu acho isso ou acho aquilo disso. Eu identifico isso e acho isso uma questão que a gente precisa pensar melhor sobre ela. Agora, no caso brasileiro, a especificidade disso é porque eu acho que há segmentos que o Estado brasileiro... E olha só, eu estou falando de Estado, não estou falando de governo. É certo que não... Eu não teria nada de bom para falar sobre o atual governo, mas não é isso que está em jogo aqui, tá certo? Isso que eu quero deixar claro. O Estado brasileiro atua de forma que certos segmentos não merecem ser ouvidos. Isso é uma questão específica, diferente do que essa questão do Podemos, do Occupy Wall Street, que é uma outra questão. E não sei se tem mais ex-estudantes de direito aqui, porque o Rodrigo que se identificou como um quase bacharel, digamos assim. Talvez bacharel, não sei se concluiu o curso ou não, mas tem uma categoria muito utilizada no direito, especialmente no Ministério Público, que marca bem essa ideia do não merecer ser ouvido, que é a categoria do hipossuficiente. Porque o hipossuficiente tem uma definição universalista e uma definição particularista, se eu posso usar esses termos. O universalista é aquele, digamos, que não tem recursos para levar seus pleitos adiante, então pode ter acesso a um defensor público, por exemplo, isso num contexto universalista. Qualquer um que esteja nessa situação mereceria um defensor público. Agora, traz junto com ela, que eu chamei de definição particularista, que é achar que aquele que está nessa situação não conhece os seus direitos, não sabe o que é bom para ele, e o procurador é que sabe. Isso
Isso é uma característica brasileira. Nos Estados Unidos, o que eu acho que chega mais próximo ao que se chama aqui. Nos Estados Unidos tem categorias para indigentes, é verdade, categorias locais. Mas como hipossuficiente é utilizado, às vezes, em relação a grupos, no contexto brasileiro, não só no exemplo que eu dei, né? O Ministério Público, de certa forma, acha que vê a sociedade como hipossuficiente, o Ministério Público brasileiro. Olha, o Ministério Público tem várias coisas interessantes que fez na defesa dos direitos, mas tem esse problema que, do meu ponto de vista, é grave. Nos Estados Unidos, você tem a categoria do underrepresented, que é o subrepresentado. E é interessante você contrastar as duas coisas, porque como você lida com o subrepresentado, o underrepresented lá? O subrepresentado demanda um espaço para ter voz e o Estado faz um esforço, bem ou mal, para dar esse espaço. É diferente da demanda do hipossuficiente no Brasil, do modo como é concebido. Bom, enfim, mas isso é só um exemplo de coisas que eu acho que ajudam a entender. Eu não sei se no que eu falei eu colaborei com a dúvida do Arthur, que mencionou, porque acabou misturando a resposta com a observação do Luiz Eduardo, que tem muito a ver, mas não é idêntica, né? Mas eu acho que a tensão, o que mudou de todo modo, aos meus olhos de lá para cá, é que eu acho que a tensão se agravou, e eu acho que é muito importante para a sociedade brasileira que encontre mecanismos de melhor discussão para que a sociedade chegue a uma definição mais adequada de como deve se caracterizar o nosso mundo cívico, aonde deve ter, em que universo deve ter precedência a ideia de direitos iguais, em que outros não, como outras sociedades que têm seus problemas também, né? A França tem vários, especialmente no que concerne ao modo como tem lidado com os muçulmanos, para ficar só nesse aspecto, mas, enfim. Estou disponível aqui para outras questões. Você está sem voz, Luiz Eduardo, você está sem. Desculpe. É que eu estou tossindo muito. O Caio tem uma pergunta, certamente, depois a Beatriz, né, Beatriz? Está ótimo. Professor, primeiro também agradecer, né, agora, sim, tá muito legal, estou gostando muito. E sobre esse aspecto, né, com a pergunta do Arthur, com um pouco do seu comentário também, fiquei pensando no Brasil de hoje, né, assim, do que está acontecendo hoje, mas queria te perguntar voltado para as estruturas de poder, assim, se você tem alguma perspectiva, assim, alguma coisa para falar sobre isso também, que eu acho que a tensão aumenta muito de fato, né? Acho que a tensão aumenta muito de fato e a gente tem um exemplo nos últimos dias aí de uma sobreposição de poderes, né? Do poder executivo sobre o poder legislativo também e do poder judiciário, no caso, né? Com o induto presidencial que o Bolsonaro deu pro Daniel Silveira lá, Daniel Silveira, alguma coisa assim. Se nos teus estudos também você tem a elaboração assim, das estruturas estatais tendo esse conflito, né? Assim, a gente tem alguma coisa para comentar em torno disso também, que eu acho que é uma coisa que hoje que tem tempo já, né? Que eu acho que 2013 que você trouxe como exemplo tem um marco disso assim, mas que isso extrapola muito para as estruturas estatais assim também em alguma medida ao meu ver hoje. O que você acha? Tem alguma coisa para comentar também sobre isso? Tá bom. Beatriz, você quer fazer algum comentário também? A gente aproveita e faz uma dupla. Não, acho que em cima do que o Caio falou, não. Acho que pode ficar confuso. Tá bom, Tudo bem então, se eu falar depois? Claro, você então Tudo faz bem. depois. Tudo bem. A pergunta do Caio é muito, muito complexa e muito abrangente, né? Um universo muito grande, falar dos três poderes, né? Sobre a posição. Os antropólogos, em geral,
se sentem um pouco... agora o termo também está me escapando, mas se sentem um pouco, como é que se diz? Bom, o termo não está vindo, mas acho um pouco exagerado falar. Eles não se veem em condições de fazer uma avaliação nos termos em que você está colocando a questão. E eu me identifico com essa ideia de que não me sinto, de fato, em condições de fazer uma avaliação. O que eu posso te dizer, assim, como antropólogo, é que uma das coisas que eu chamo a atenção nesse texto que eu mencionei, de sensibilidade cívica e cidadania, é que eu acho que, que há muita falta de clareza nas decisões do Estado, de uma maneira geral, e definições políticas. Eu acho que aumentou muito a transparência da Constituição para cá, de 88, mas não a clareza. Tá certo? Então, eu acho que há uma demanda de clareza, das pessoas não só saberem, digamos, para onde as verbas foram, que hoje em dia, se você entrar no portal da transparência, você consegue identificar esses caminhos, mas as pessoas não entendem como e por que isso foi decidido assim, assado. Isso não há muita clareza. Um exemplo forte dessa falta de clareza é o orçamento, como é que se diz? O orçamento secreto, que é um absurdo total, para falar de uma coisa recente, mas o orçamento secreto é um extremo de algo mais abrangente e presente. Então, esse é um aspecto. Eu acho que essa falta de clareza você percebe em manifestações públicas do movimento social, como em 2013, mas em outras manifestações. Eu acho que essa falta de clareza envolve também uma má, digamos, compreensão do problema da corrupção. E uma das coisas que acho que está associada, digamos, a corrupção, acho que em alguma medida está associada a uma melhor definição de que regras valem em que contexto, definição e internalização, né? Porque que regras valem em que contexto e para quem. Mas um aspecto que chama muito a atenção aos olhos de um antropólogo também é a ausência total de políticas pedagógicas no que concerne à corrupção, porque, do meu ponto de vista, a repressão não leva muito longe. Tá certo? Eu não sou favorável a deixar a corrupção andar solta, mas só reprimir eu acho que não resolve. Por quê? Porque os corruptos abandonam aquele espaço que está sendo reprimido e desbravam o outro com a mesma lógica. E para você combater a lógica que motiva, como naquele primeiro texto do Concepções de Igualdade e Desigualdade no Brasil, que eu falo alguma coisa sobre corrupção, eu chamo a atenção que, digamos que uma série de ações que são consideradas corruptas no contexto assim mais amplo encontram discursos positivos em universos circunscritos. E, do meu ponto de vista, como no caso daquele texto que eu falo sobre o Caixa 2, que inclusive é um exemplo que era ilegal, mas que tinha vigência, com suporte social. Então, olha só, aos meus olhos, para você combater isso, tem que ter políticas pedagógicas. Um exemplo de política pedagógica bem-sucedida, para não ficar uma coisa assim abstrata,
o uso da faixa do pedestre aqui em Brasília, não a faixa de pedestre em geral. Eu estou me referindo à faixa de pedestre aqui de Brasília. Por quê? É possível que vocês também não fossem nascidos na época em que isso não faz tanto tempo assim, mas que foi dos anos 90, mas vocês são bem novinhos, né? Então, não se parava, não é só a questão de que não se parava para o pedestre atravessar em Brasília antes, como acontece na maior parte do país. Mas quando a política começou, um dos aspectos interessantes é que, além de todo o esforço na parte de comunicação, de canais de televisão, do governo do Distrito Federal, instituições públicas, etc., houve uma preocupação em criar o sinal de vida, das pessoas aprenderem a fazer e respeitar. Com isso de você ter que fazer o sinal, que tem uma dimensão ritual também do ponto de vista. Uma das coisas que a antropologia ensina é que há certas coisas que você só consegue realizar ritualmente. Fora do ritual, elas não acontecem. Elas não acontecem, ponto. Os exemplos são muitos. Cerimônia de casamento, por exemplo. Tá certo? Seja lá quem for que estiver dirigindo, se é padre, se é ministro, se é uma outra, digamos, figura que represente institucionalmente a pessoa nessa posição, que fala agora vocês são marido e mulher, ou marido e marido, mulher e mulher, se é uma coisa, se é uma relação hétero ou homo, tanto faz, tá certo? Mas o importante aqui é se isso é feito ritualmente no contexto de uma instituição, tem implicações que não terá se as pessoas vão vir me visitar em casa e falam, bom, então agora vocês são marido e mulher, não acontece nada. Tá certo, né? Independentemente do que o casal vai fazer depois, esse casal não será percebido publicamente como representando um casal nos mesmos termos. Bom, mas, enfim, o sinal de vida tem essa dimensão ritual. E quando o pedestre faz esse sinal e o carro para, é muito interessante também no que concerne aos respeitos aos direitos dele ou dela, né, como cidadãos, que é uma mudança radical do contexto anterior. Mas, enfim, se a obrigatoriedade de observar a faixa de pedestre fosse só uma lei votada por unanimidade na Assembleia Legislativa, não aconteceria nada disso que eu estou falando aqui. Então, acho que no caso da corrupção, assim como outras políticas públicas, e em relação ao judiciário, teria várias coisas, enfim, mas aí é um problema em si, vou deixar de lado, mas você tem que ter políticas pedagógicas. E a relação entre os poderes, quer dizer, eu não vou elaborar sobre isso aqui também, mas esses estados que a gente está falando, as relações entre os poderes nesses estados não se dão da mesma maneira. Nós temos que encontrar uma que seja adequada para nós, com transparência e clareza. Mas, por exemplo, na França, você não tem o mesmo sistema de pesos e contrapesos que você tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um modelo montesquieuiano, tá certo? De você ter. A França não tem. O modelo francês é mais russoniano. Os poderes não têm o mesmo. Nos Estados Unidos, eles são concebidos como tendo o mesmo peso. O executivo, o legislativo e o judiciário. Na França, não. O judiciário tem um peso menor, por exemplo. Claramente, no plano de vista da política, quando você compara com o parlamento. Enfim, eu também não acho que tem um modelo que seja o ideal para todos, tá certo? Eu não acho que o modelo americano é melhor do que o francês, ou vice-versa.
Mas eu acho que qualquer que seja um modelo, é importante que ele seja o mais transparente possível e o mais claro para o cidadão. Mas eu me desculpo aqui de ter te desapontado na minha incapacidade de dar um diagnóstico mais esclarecido sobre os problemas do Brasil nessa área, mas tenho convicção que você os resolverá ao longo da sua trajetória de pesquisa. Ô, Luiz, temos tempo para mais uma pergunta? Temos, claro. Então, Beatriz. Oi, professor, bom dia. Obrigada Bom dia. pela participação. Eu fiquei pensando em relação à sua última fala, assim, né? Em que ponto que vira corrupção, né? Do que se trata essa corrupção? Porque um dos pontos que o senhor trouxe no texto, que eu achei muito interessante, é a questão a falta de fronteiras, né? Entre os diferentes conceitos de igualdade, né? A diferença entre privilégio e direito e tal e tal. E aí, onde que entra a corrupção nisso? Porque se a gente não tem delimitado essas fronteiras, como é que a gente pode dizer que parte de uma questão de corrupção? Em que esfera que está essa corrupção também? Diz respeito a que tipo de igualdade? Que tipo de ética também que o senhor traz, né? No texto? Acho que, não sei se você tem resposta para isso, mas eu fiquei com isso na cabeça durante a sua última fala agora. Perfeito. Eu acho, assim como as outras questões que vocês trouxeram, eu acho essa questão também bastante importante. Evidentemente que eu não tenho respostas adequadas para essas perguntas todas. Mas, por exemplo, algumas coisas que estão no texto que você leu e que estão também, além desse texto que eu mencionei, do Sensibilidade Cívica e Cidadania, tem um outro que se chama Concepções de Igualdade e Cidadania no Brasil, que eu acho que vocês não leram também, e que também tem relação com essas coisas que a gente está discutindo. Mas no texto que vocês efetivamente leram, no Concepções de Igualdade e Desigualdade, eu falo um pouquinho, não muito, sobre o problema da corrupção, mas eu proponho um contínuo. Essa ideia do contínuo no que concerne a corrupção no plano do universo público, né, das atividades do Estado, políticas universalistas ou particularistas, que, em princípio, as universalistas é que seriam, digamos, legítimas e as particularistas não. Como eu procuro argumentar ali, há uma série de circunstâncias em que não é claro, digamos, para o cidadão o que vale e o que não vale. Está associado ao que você mencionou, da falta de fronteira, de direito ao privilégio, né? Porque está associado ao fato do que faz parte ou não faz parte desse mundo cívico, onde todos têm que observar os mesmos direitos, onde alguns podem ter direitos diferentes dos outros, em que circunstâncias. Eu acho assim que primeiro eu acho que é importante explicitar, que nem sempre é explicitado, digamos, eventuais diferenças de tratamento, explicitar e como justificar ou não, de discutir sobre isso, se justifica ou se não justifica. Tem muita coisa que pode ser entendida como corrupção, sob essa ótica, que não está digamos, só na relação direta com o Estado. Embora frequentemente tenha algum vínculo com o Estado, como no texto sobre sensibilidade cívica e cidadania, eu dou o exemplo que atinge boa parte dos cidadãos, pode atingir qualquer um de nós aqui, que é o fato de ir para uma consulta médica e eu me pergunto se você quer pagar com recibo ou sem recibo. Tá certo? Tanto há um certo conluio do médico, dentista, seja lá o que for, e a pessoa que está se tratando,
de aceitar isso como alternativa. É interessante o fato de que você pode aceitar ou não, mas, em geral, nós todos aceitamos que isso seja apresentado. Eu não conheço nenhum caso em que, no momento que isso foi oferecido, o paciente ligou para a polícia, para o judiciário, ligou para chamar a atenção que estavam fazendo uma proposta indevida, uma propina. Isso é uma coisa. Um outro exemplo que eu dou nesse mesmo texto, e que pega vários de nós, eu mesmo já me envolvi nesse que eu lembro agora, esse hábito de você, em estrada, piscar duas vezes para avisar quem vem do outro lado que tem pardal. Isso é um ato contra a cidadania. Tá certo? Nós nos permitimos, tá certo? Proteger aquele que nós nos sentimos mais próximos dele, que é o motorista que vem do outro lado, que, assim como nós, está naquela viagem, literalmente, e desconsideramos os outros, porque nós achamos que nós, no carro aqui, no carro lá, merecemos um tratamento melhor. Porque o pardal, em tese, ele está lá para defender os direitos da cidadania de uma maneira geral, uma perspectiva universalista. Então, quer dizer, essa dificuldade que se relaciona muito com a corrupção de uma maneira geral é muito abrangente e precisaria de políticas pedagógicas, porque as leis existem. Você pagar sem recibo é ilegal, literalmente. Tá certo? Você não obedecer ao pardal também. Né? E quando você joga a luz, você não só está apoiando, mas você está estimulando. Olha, ali tem um pardal, mas passou dali, você enfia o pé no acelerador, que tudo bem. Tá certo? Que é o recado que você está passando. É uma coisa que eu não falei aqui ainda, mas que eu tenho uma posição um pouco diferente de várias pessoas que têm se manifestado, inclusive na imprensa, sobre essa questão da carteirada e todos esses aspectos de tratamento desigual no Brasil, que sempre faz uma relação, aos meus olhos, excessivamente forte com a ideia de cultura. Eu não acho que a questão principal está por aí. Eu acho que a questão principal está no modo como as instituições brasileiras, acho que é uma questão institucional, como as instituições lidam com os cidadãos, porque uma coisa que o Roberto da Mata diz lá atrás, nos anos 80, ou final dos anos 70, já não lembro mais em qual dos dois artigos sobre o tema ele fala sobre isso, mas que a cidadania e cidadão é um papel social. E, como todo papel social, você tem que aprender. Em toda a sociedade é assim, qualquer papel social. E as nossas instituições não ensinam ao cidadão esse tratamento igualitário no sentido da igualdade cidadã. Isso que eu falo de que dentro do mundo cívico. Então, acho que o problema está aí, não está na cultura. Não é que a cultura não tenha qualquer relação, mas está longe de ser o principal aos meus olhos. E aí eu acho que a maneira de lidar com isso não é, evidentemente, mudar a cultura, mas eu acho que é de transformar as instituições. Isso eu acho, sim. E eu acho que e transformar as instituições no sentido de cobrar, digamos assim, práticas de tratamento institucional que estejam mais de acordo com o modo como essas práticas são idealmente concebidas pela sociedade, e criar, digamos assim,
políticas pedagógicas para isso ser realizado. A corrupção é um aspecto, digamos, que atua nessa tensão que eu mencionei, porque fere a igualdade de tratamento. Enfim, não é o tema da nossa conversa aqui hoje, mas eu acho que essa demanda de maior clareza ela encontra respaldo tanto na esquerda quanto na direita, especialmente digamos assim, nos segmentos mais democráticos dos dois lados dessa questão, que eu também acho que esquerda e direita são referências importantes para entender, mas claramente insuficientes, não só no Brasil, né, mas na contemporaneidade em geral. Mas, no nosso caso, eu acho que as manifestações dos dois lados, na minha leitura, reforçam a visão, digamos assim, da importância dessa ideia da tensão. Bom, já é meio-dia, então acho que nós podemos encerrar. Eu acho, Luiz, que eu falo em meu nome, mas acho que todos vão concordar. Foi muito legal, nós achamos muito legal a sua apresentação de hoje, eu particularmente gostei bastante. E pena que, enfim, só tínhamos 2 horas para conversar. Não, está ótimo, eu agradeço o convite, gostei da oportunidade de conversar com vocês. Sempre, para qualquer pesquisador, é sempre interessante encontrar pessoas, né, que se interessam pelos temas que estão sendo pesquisados por ele ou ela. Então, para mim, é uma satisfação muito grande, para mim é sempre uma experiência de aprendizado também, porque, como eu mencionei lá atrás, essa é uma área em que você só vai para frente quando você consegue ouvir adequadamente os outros, que é uma coisa que você está sempre aprendendo. Apesar dos meus cabelos brancos, eu aprendo ainda. E espero até eu continuar conseguindo aprender até o dia que eu não estiver mais aqui, mas, enfim. É isso aí. Estou disponível para uma eventual nova oportunidade. Queria desejar um bom dia para vocês e espero que essa conversa tenha sido produtiva para todos. Meu abraço aqui a todos vocês. Bom, então,